O que nos preocupa, Rodrigo, não é nem você ouvir de um grande empresário do sistema financeiro, de um jornalista econômico financiado pelas grandes corporações de mercado, defender esse ponto de vista. O que me preocupa é ouvir isso de sindicalistas e de economistas ou de lideranças que têm relação com partidos de esquerda. Como nós já ouvimos em algumas ocasiões, essas pessoas se referirem à dívida não como um problema sério, mas como algo secundário, que você pode administrar refinanciando a cada ano aquele montante que você não consegue amortizar, exatamente porque as receitas não são suficientes. Porque, do outro lado, a própria Constituição também estabelece um conjunto de responsabilidades para o Estado, das quais o Estado não pode fugir. Você é testemunha de toda a luta para quebrar na Constituição Federal a vinculação de receitas para a saúde e para a educação. Não faz muito tempo, em 2016, o PMDB, que liderou o golpe contra a presidenta Dilma, propôs um documento, um ano antes, em 2015, aliás, intitulado Uma Ponte para o Futuro. E lá no documento, os internautas vão procurar, na busca, no seu computador, na internet, Uma Ponte para o Futuro, há um capítulo que se refere ao orçamento equilibrado. E dentro dessas argumentações, o que propunham os ideólogos da Fundação Ulisses Guimarães do PMDB? Retirar da Constituição os recursos orçamentários que são vinculados percentualmente para aplicação em saúde e educação. Ou seja, por que se quer retirar da Constituição a obrigatoriedade de se aplicar recursos em saúde e educação? Para deixar livre a administração do orçamento segundo os interesses mais fortes, que são os interesses da administração financeira a favor do capital. O professor Ladislau Dalbor, que é muito conhecido, que publica bastante, que faz muitos vídeos, tem uma longa trajetória de estudos acerca do sistema financeiro, das políticas econômicas, ele tem chamado a atenção recentemente a uma publicação do ex-deputado federal Hermes Zanetti, que eu tive o prazer de conhecer à época, lá atrás, ainda nos anos 80, como presidente da antiga Confederação dos Professores do Brasil. O Zanetti foi um deputado federal do Rio Grande do Sul, pelo MDB, mas ele publicou uma obra que tem sido recomendada pelo professor Ladislau Dalbo, intitulada Conluio, ou alguma coisa semelhante, quando ele mostra o que aconteceu no processo constituinte, em 1986 e 1987, para garantir na Constituição a supremacia dos interesses financeiros. Outro economista que também se referiu a isso, já falecido professor Adriano Benayon, que durante a CPI da dívida pública foi um interlocutor a médio prazo das nossas atividades, inclusive não chegou a depor, se não me engano, na CPI da dívida pública, mas ele lembra que lá na transição do que foi discutido para o que seria publicado no Diário Oficial, atribuiu-se ao então deputado Nelson Jobim a inserção de uma pequena parcela de texto no texto da Constituição Federal que funcionou como um verdadeiro ovo da serpente. Está lá escrito no artigo 166, inciso 3º, parágrafo 2º, a linha B. O que está escrito lá? Que quando o projeto de orçamento chega ao Congresso Nacional, os deputados e senadores podem fazer emendas, podem propor alterações. Eles só não podem mexer, isso está escrito na Constituição Federal de 88, naquela parcela das verbas que serão arrecadadas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. Ou seja, lá de 88, colocou-se na Constituição, segundo Adriano Benayon e segundo o relato do Hermes Zanetti, de uma forma indevida, esse ovo da serpente, fazendo com que o Congresso, que representa, por vontade soberana, a maioria da população, estivesse impedido de alterar, de emendar, de modificar a destinação de receitas que vinham prontas do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, para o Congresso, indicando os valores que seriam aplicados no pagamento dos juros da dívida pública. Então, nós estamos dentro de uma armadilha que não é obra do acaso, não é fruto de leis naturais ou da vontade divina, não é nada disso. Essa armadilha ela foi orquestrada exatamente no momento em que nós fomos, como um país econômico periférico ao sistema capitalista, nós fomos atingidos pelas transformações do sistema capitalista, progressivamente deslocado da acumulação de riqueza na área produtiva,
com a circulação de mercadorias, com a exploração da mais-valia, o trabalho não pago pela classe operária, pela classe trabalhadora, para a esfera das transações financeiras. E o Brasil, como toda a América Latina, se permitiu ser envolvido por essa lógica, a partir de uma participação passiva dos governos de Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, sobretudo, e então, dentro desse processo de envolvimento, nós fomos fazendo sucessivas reformas que permitiram que o Brasil passasse a ser uma grande plataforma de valorização financeira do capital através da continuada emissão de títulos públicos. Lá atrás, dizia-se que o financiamento através da dívida complementaria a insuficiência de receitas do Estado. Mentira! O financiamento através da dívida serviu para financiar a acumulação de capital. Há um outro texto, você certamente conhece, do professor Francisco Lopreato, da Unicamp, intitulado Política Fiscal, Mudanças e Perspectivas. Esse texto é de 2006 e ele mostra claramente como foi a transição do Brasil para passar a ser um país cuja política macroeconômica passou a ser manipulada em função dos interesses do capital, sobretudo através da explosão da dívida pública. Então, o que nós temos hoje, seja na discussão da crise fiscal, que não explica as razões da crise, porque se explicar vai ter que pôr o dedo na ferida, vai ter que ir por quadro, como o professor faz em sala de aula, explicar por A mais B quais são as parcelas que formam as receitas, quais são as parcelas que formam as despesas. Dentro das despesas, o que desequilibra o orçamento? Não é despesa com infraestrutura, não é despesa produtiva, não é despesa social, é despesa financeira improdutiva, sobretudo com a dívida pública. E como o pacote vem inteiro fechado, o que acontece? O Congresso sequer, você testemunhou isso, Rodrigo, o Congresso sequer discute com soberania política econômica. O Congresso sequer discute com soberania macroeconomia, taxa de juros, política monetária, política cambial. As questões tributárias, quando chegam ao Congresso, são alteradas sempre para piorar a situação da arrecadação e para aumentar os privilégios. O governo agora criou um outro programa que dá continuidade ao velho Refis, que eu estive lá como deputado federal na Comissão de Finanças e Tributação, peguei a sigla Refis e dei a ela um outro significado. Eu passei a tratar o Refis como Regime Especial de Fomento e Incentivo à Sonegação, Refis, porque a própria Receita Federal tem estudos que mostram a pouca vergonha em que se transformou o Refis. Há uma categoria de grandes contribuintes empresariais que a Receita chama de devedores contumazes. São notificados, parcelam o débito, desaparecem. São novamente notificados 2, 3, 4, 5 vezes e não assumem o ressarcimento ao fisco dos recursos desviados por meio da sonegação fiscal. Nós estamos em 2023, pois em 2017, Rodrigo, a Receita publicou um estudo em que menos de 3 mil pessoas jurídicas acumulavam um débito tributário de 120 bilhões de reais contra a Fazenda Pública. Os últimos dados publicados quando da discussão do orçamento do ano passado apontavam o total da dívida previdenciária e não previdenciária, a dívida tributária propriamente dita, da casa de 2 trilhões e 400 bilhões. E o país só consegue arrecadar próximo de 1% disso. Então, você tem uma armadilha macroeconômica, sobretudo na esfera financeira, em que a questão fiscal não visa fortalecer o Estado para o Estado produzir o bem-estar da maioria da população, com escolas, com hospitais, com laboratórios, com universidades, com habitação com dignidade. Veja todas essas mortes que têm acontecido durante o inverno rigoroso em Petrópolis, no Rio de Janeiro, nas cidades da região metropolitana de Salvador, aqui na região metropolitana do Recife, quase 130 mortes no ano passado. Por quê? Porque se abandonou a política habitacional, se abandonou a política de desenvolvimento urbano, exatamente porque, a partir de 2000, com a Lei Complementar 101, a prioridade passou a ser a meta fiscal do superávit primário. E você pegou muito bem, eu encerro esse segundo bloco, referindo-se ao novo arcabouço fiscal. Como é que se chamava a Emenda Constitucional 95? Como é que ela foi apresentada? Um novo regime fiscal para a sustentabilidade da dívida pública. Eu li hoje um artigo
de um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Shimura, publicado no jornal Valor Econômico, em que ele fala da matéria fiscal, mas é mais um que não põe o dedo na ferida. Não fala em absoluto do que é que provoca o desequilíbrio fiscal no Brasil. Como é o nome dessa parcela da despesa que arrebenta com as contas públicas? Não é salário de servidor público, não é o financiamento do SUS, não é a folha das universidades, não é a expansão da Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras, não são as políticas de habitação e saneamento. O que arrebenta é aquilo que a auditoria bota didaticamente, claramente, naquela pizza em que vocês apresentam a execução orçamentária ano após ano e qual é o peso da despesa financeira em detrimento das despesas voltadas ao desenvolvimento social. Mas aí há uma outra questão, além da clareza no uso da língua portuguesa para expressar aquilo que a burguesia financeira, que o grande capital diz. O papel do jornalismo econômico. O papel do jornalismo econômico no Brasil é criminoso, com raríssimas exceções de algumas figuras da comunicação democrática, portais, alguns sites, mas a grande máquina de produção do jornalismo econômico no Brasil, ela é pautada pelo capital financeiro. Há um trabalho brilhante da saudosa jornalista Paula Politi, intitulado O Juro da Notícia, jornalismo econômico pautado pelo capital financeiro. Esse trabalho é consequência da tese que a Paula desenvolveu na Escola de Comunicação e Arte da USP, quando fez o seu doutorado em comunicação. Foi publicada há 10 anos. Uma década em que o Brasil passou a compreender por que o jornalismo econômico, as grandes emissoras de televisão, as grandes emissoras de rádio, os principais jornais ainda impressos, são todos pautados pela lógica do capital financeiro, para reforçar a dominância financeira do gasto público, para reforçar o sentimento de impotência das pessoas que não conseguem compreender isso. O noticiário à noite ele é cheio de gráficos que se passa rapidamente. Os grandes meios de comunicação informam muito acerca de economia, mas não explicam nada. Eu digo que é um tsunami de informações e uma seca de explicações. Então, é com instituições como a Auditoria Cidadã da Dívida, é com um papel diferenciado de setores do movimento sindical e de setores da esquerda política democrática que nós vamos vencer esse jogo. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!